Mamãe, elas estavam na sua barriga junto comigo, disse a filha da milionária. Mariana Santos parou no meio da calçada quando ouviu as palavras que saíram da boca de sua filha de 5 anos. O coração dela disparou tão forte que chegou a sentir tontura. Ninguém jamais havia contado para Sofia sobre as irmãs que ela teve. Mamãe, elas estavam na sua barriga junto comigo, repetiu a menina, apontando para 2 crianças que dormiam abraçadas em um colchão velho na praça, em frente ao shopping onde tinham acabado de sair. Mariana sentiu as pernas tremerem. Como era possível? Há 5 anos, ela havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Pressionada pela mãe e pela família tradicional paulistana, foi obrigada a escolher apenas uma das 3 filhas que carregou por 9 meses. As outras 2 foram entregues para famílias diferentes, em adoções que sua mãe organizou em segredo. Sofia, vamos embora. Precisamos ir para casa, disse Mariana, tentando puxar a filha pela mão. Mas a pequena se soltou com uma força que surpreendeu a mãe. Não, mamãe, elas estão me chamando. Eu sonho com elas toda noite. Elas falam comigo nos meus sonhos. As palavras da filha cortaram o coração de Mariana como uma lâmina. Durante todos esses anos, ela tentou esquecer as 2 meninas que foi obrigada a entregar. Cada noite era uma batalha contra a culpa e o arrependimento. Sofia correu em direção ao colchão onde as 2 meninas dormiam. Eram crianças da mesma idade dela, magras demais, vestindo roupas sujas e remendadas. Uma delas tinha cabelos loiros como Sofia, e a outra, castanhos claros. Mesmo dormindo, era impossível não notar a semelhança entre as 3. Não, Sofia, volte aqui agora, gritou Mariana, correndo atrás da filha. Mas já era tarde. Sofia se ajoelhou ao lado das 2 meninas e as abraçou com carinho, como se as conhecesse desde sempre. O toque acordou as 2 crianças, que abriram os olhos assustadas. Mariana chegou perto e quase desmaiou. Os olhos das 3 meninas eram idênticos, azuis como o céu, com o mesmo formato amendoado que ela via todos os dias no espelho. As 2 meninas olharam para Sofia com reconhecimento, como se estivessem esperando por ela. Sofia, sussurrou uma delas, a de cabelos castanhos. A empresária recuou. Era impossível. Como aquela menina conhecia o nome de sua filha? Você é minha irmã, disse a outra menina, a loira, pegando na mão de Sofia. Eu sabia que você ia vir me buscar. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Mariana. Ela olhou ao redor e viu que algumas pessoas já paravam para observar a cena. Precisava sair dali antes que alguém fizesse perguntas. Sofia, precisamos ir embora. Agora, disse, tentando manter a voz firme. Não vou deixar minhas irmãs aqui, mamãe. Elas estão com fome. Olha como estão magrinhas. Mariana notou que as 2 meninas realmente pareciam desnutridas. Tinham cortes nos braços e joelhos e os pés descalços estavam feridos. Uma das 2 segurava um saco plástico com alguns pães velhos. Por favor, não vá embora, pediu a menina de cabelos castanhos, segurando a mão de Sofia. A tia disse que nossa mãe ia vir nos buscar um dia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Que tia? Perguntou Mariana, sem conseguir se controlar. A tia que cuidava da gente na casa grande. Ela disse que nossa mãe era muito rica e que um dia ela ia voltar para buscar a gente. O sangue de Mariana gelou. Casa grande. Seria possível que as meninas tivessem sido criadas por uma das famílias que sua mãe conhecia? Como vocês se chamam? Perguntou a voz tremendo. Eu sou Ana, disse a menina de cabelos castanhos. E eu sou Beatriz, completou a loira. Mariana teve que se apoiar em um poste para não cair. Esses eram os nomes que ela havia escolhido para as 3 filhas quando ainda estava grávida. Sofia, Ana e Beatriz. As 3 graças, como ela costumava chamá-las quando conversava com a barriga. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou Sofia. Antes que Mariana pudesse responder, uma mulher se aproximou do grupo. Era uma senhora de uns 60 anos, vestindo o uniforme de assistente social. Meninas, vocês não podem ficar aqui, disse a mulher.
Já conversamos sobre isso, precisam voltar para o abrigo. Não queremos voltar, disse Ana, abraçando Sofia com mais força. Queremos ficar com nossa irmã. A assistente social olhou para Mariana com curiosidade. A senhora conhece essas crianças? Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como ela poderia explicar aquela situação? Elas são minhas irmãs, disse Sofia, com a inocência de uma criança de 5 anos. A mamãe teve a gente junto na barriga, só que ela não lembra. A assistente social olhou para Mariana com ainda mais interesse. É verdade isso? Eu não sei do que ela está falando, mentiu Mariana. Minha filha tem muita imaginação. Mas mamãe, você esqueceu? Você falou para a vovó Helena que não queria dar as meninas para outras pessoas. Eu escutei quando você chorava no quarto, disse Sofia. Mariana sentiu o mundo girar. Como Sofia podia saber disso? Ela nunca havia falado sobre as irmãs com a filha. Interessante, disse a assistente social. As meninas chegaram ao abrigo ontem dizendo que tinham uma irmã chamada Sofia. Que coincidência, não é? É coincidência mesmo, disse Mariana, pegando Sofia no colo. Vamos embora, filha. Mas Sofia começou a chorar e se debater nos braços da mãe. Não quero deixar a Ana e a Beatriz. Elas vão ficar tristes. As duas meninas também começaram a chorar, segurando nas pernas de Mariana. Por favor, senhora, não leva nossa irmã embora, implorou Beatriz. A cena estava chamando a atenção de cada vez mais pessoas. Mariana viu que algumas estavam filmando com os celulares. Precisava sair dali o quanto antes. Olha só, disse uma voz masculina atrás dela. Mariana se virou e viu um senhor de cabelos brancos, de uns 70 anos, olhando para ela com um sorriso nostálgico. Doutor Henrique, disse ela, reconhecendo o médico que havia feito o parto das trigêmeas 5 anos atrás. Mariana Santos, que surpresa te encontrar aqui. E essa deve ser uma das suas filhas. Como ela cresceu. E essas duas aqui? O médico parou de falar e olhou com atenção para Ana e Beatriz. Seu rosto ficou pálido. Meu Deus do céu, não é possível. Doutor, o senhor está bem? Perguntou Mariana, tentando manter a calma. Mariana, essas meninas... Elas são idênticas à sua filha. E eu me lembro perfeitamente do seu parto. Você teve trigêmeas. O silêncio que se fez na praça foi ensurdecedor. Todas as pessoas que estavam assistindo à cena pararam de conversar. A assistente social arregalou os olhos. Trigêmeas? Perguntou ela. Sim, continuou o doutor Henrique, sem perceber o constrangimento de Mariana. Eu me lembro porque foi um caso especial. 3 meninas lindas, todas muito parecidas, mas você levou apenas uma para casa naquele dia. O que aconteceu com as outras 2? Mariana queria que a terra se abrisse e a engolisse. Sua mentira de 5 anos estava se desfazendo na frente de estranhos, na praça, com pessoas filmando tudo. Doutor, o senhor está confundindo as coisas, disse ela, a voz falhando. Não estou. Eu tenho uma memória excelente para partos, e o seu foi marcante. Sua mãe estava lá, muito nervosa, dizendo que vocês não tinham condições de criar 3 crianças. Ela insistiu para que apenas uma fosse registrada no seu nome. As lágrimas desceram pelo rosto de Mariana. Não adiantava mais mentir. Sofia desceu dos braços da mãe e foi até Ana e Beatriz, dando a mão para as duas. Agora posso levar minhas irmãs para casa, mamãe? O celular de Mariana tocou. Era sua mãe. Com certeza alguém já tinha contado para Dona Helena o que estava acontecendo na praça. Mariana, onde você está? Disse a voz irritada da mãe do outro lado da linha. Acabei de receber uma ligação dizendo que você está na Praça da Liberdade fazendo um escândalo com umas crianças de rua. Mãe, eu posso explicar? Você não vai explicar nada. Venha para casa agora e não faça mais nenhuma bobagem. Dona Helena desligou o telefone sem dar chance para Mariana responder. Mamãe, quem era? Perguntou Sofia. Era a vovó Helena. Ana e Beatriz se encolheram quando ouviram o nome. A vovó Helena Má? Perguntou Ana. Mariana se ajoelhou na frente das 3 meninas. Vocês conhecem minha mãe? Ela foi na casa onde a gente morava e gritou com a tia que cuidava da gente.
disse Beatriz. Ela falou que éramos um problema e que não podíamos procurar você nunca. Ela disse que você não queria a gente, completou Ana, os olhos cheios de lágrimas. O coração de Mariana se despedaçou. Sua mãe havia mentido para as meninas, fazendo-as acreditar que ela não as queria. Isso não é verdade, disse ela, abraçando as 3 filhas. Eu sempre quis vocês. Todos os dias eu penso em vocês. Então, por que você deixou a gente ir embora? Perguntou Beatriz. Mariana não sabia como explicar para crianças de 5 anos a pressão que havia sofrido, as ameaças da mãe, o medo de perder tudo se não obedecesse. De repente, Sofia começou a se sentir mal. Ela pôs a mão na testa e reclamou de dor de cabeça. Mamãe, estou passando mal, disse ela, antes de desmaiar nos braços de Mariana. Sofia, gritou Mariana desesperada. Ana e Beatriz começaram a chorar, vendo a irmã desacordada. Alguém chama uma ambulância, gritou o doutor Henrique. A assistente social pegou o celular e fez a ligação enquanto o médico examinava Sofia. O pulso dela está acelerado e ela está com febre, disse ele. Precisamos levá-la para o hospital. A ambulância chegou em poucos minutos. Os paramédicos colocaram Sofia em uma maca e a levaram para dentro do veículo. Eu vou com ela, disse Mariana. E nós? Perguntou Ana, segurando na saia de Mariana. A assistente social se aproximou. As meninas vão comigo de volta para o abrigo. Quando sua filha estiver melhor, vocês podem conversar sobre a situação. Não, gritou Beatriz. Queremos ir com nossa irmã. Meninas, vocês não podem ir para o hospital agora. Mas eu prometo que vou visitá-las no abrigo assim que Sofia estiver bem, disse Mariana, o coração apertado. Ana e Beatriz começaram a chorar alto, se agarrando nas pernas de Mariana. Vocês prometem que vão nos buscar? Perguntou Ana entre soluços. Eu prometo, disse Mariana, beijando a testa das 2 meninas. No hospital, os médicos fizeram vários exames em Sofia. Mariana passou a noite toda no corredor esperando notícias. Pela manhã, a médica pediatra chamou-a para conversar. Senhora Santos, sua filha tem uma condição que requer cuidados especiais. O sangue dela está com algumas alterações que podem indicar um problema mais sério. Que tipo de problema? Perguntou Mariana apavorada. Precisamos fazer mais exames, mas existe a possibilidade de ela precisar de um transplante no futuro. Se for o caso, as melhores doadoras seriam irmãs gêmeas ou trigêmeas, se ela tivesse. Mariana sentiu as pernas falharem. Era como se o destino estivesse forçando-a a reunir as 3 filhas. Doutora, na verdade, Sofia tem 2 irmãs trigêmeas. A médica arregalou os olhos. Sério? Onde elas estão? Precisamos examiná-las também para verificar a compatibilidade. Elas estão em um abrigo. É uma história complicada. Senhora Santos, independente de quão complicada seja a história, a saúde das crianças vem em primeiro lugar. Preciso examinar as outras meninas o quanto antes. Mariana ligou para a assistente social e explicou a situação. Uma hora depois, Ana e Beatriz chegaram ao hospital acompanhadas da mulher. Cadê nossa irmã? Foi a primeira coisa que Beatriz perguntou. Ela está dormindo, mas já está melhor, disse Mariana. As doutoras querem examinar vocês também, para ter certeza de que estão saudáveis. Enquanto as meninas faziam os exames, Mariana conversou com a assistente social. As meninas passaram por muita coisa, disse a mulher. A família que estava cuidando delas entregou-as ao abrigo há 3 dias, dizendo que não tinham mais condições financeiras. Elas chegaram assustadas e repetindo que tinham uma irmã chamada Sofia. Como elas podem saber disso? Eu nunca falei sobre as irmãs para Sofia. Crianças são mais sensíveis do que imaginamos. Talvez ela tenha escutado alguma conversa, ou talvez seja intuição mesmo. O que importa é que agora vocês se encontraram. Mas a situação é complicada. Minha mãe não vai aceitar isso facilmente. Senhora Mariana, essas crianças são suas filhas biológicas. Você tem direitos sobre elas. E mais importante, elas precisam de você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
Os exames das meninas ficaram prontos no final da tarde. As três eram perfeitamente compatíveis, como esperado. Mas havia outro problema. Ana e Beatriz também apresentavam as mesmas alterações no sangue que Sofia. É como eu suspeitava, disse a médica. É uma condição genética. As três meninas vão precisar de acompanhamento médico regular e existe a possibilidade de precisarem de tratamento especial no futuro. Que tipo de tratamento? Perguntou Mariana. Pode incluir transplante de medula óssea. Felizmente, sendo trigêmeas, elas são doadoras ideais umas para as outras. Mas Mariana entendeu que não era coincidência as meninas se encontrarem naquele dia. Era necessidade. Elas precisavam estar juntas. Posso levá-las para casa? Perguntou. As meninas podem ter alta, mas Ana e Beatriz precisam de um responsável legal. Você teria que entrar com um pedido de guarda. Quanto tempo isso demora? Depende. Se não houver contestação, pode ser rápido. Mas se alguém se opuser... Mariana sabia exatamente quem se oporia. Sua mãe faria de tudo para impedir que ela ficasse com as três meninas. Quando chegaram em casa, Sofia correu para mostrar o quarto para as irmãs. Ana e Beatriz ficaram boquiabertas com o tamanho da casa e com todos os brinquedos de Sofia. Tudo isso é seu? Perguntou Ana. Agora é nosso, disse Sofia, dividindo os brinquedos com as irmãs. Mariana preparou um banho para as duas meninas e deu roupas limpas de Sofia para elas vestirem. Quando saíram do banho, pareciam 3 gotas d'água. Durante o jantar, as meninas conversaram como se tivessem convivido a vida toda. Sofia contou sobre a escola e os passeios que fazia com a mãe. Ana e Beatriz contaram sobre a família que cuidava delas e sobre os outros amigos do abrigo. A família do tio João e da tia Maria eram muito legais, disse Beatriz. Eles cuidaram da gente por 4 anos, mas o tio João ficou doente e eles não conseguiram mais pagar as contas. Eles choraram quando tiveram que nos levar para o abrigo, completou Ana. A tia Maria disse que era só até eles se organizarem, mas a gente sabia que era mentira. Mariana sentiu o coração apertar. As meninas haviam perdido a única família que conheciam. E vocês gostavam de morar com eles? Gostavam muito, disse Sofia, respondendo pelas irmãs. Mas eles sempre souberam que um dia você ia buscar a gente, né, mamãe? Como você sabe disso, Sofia? Eu sempre soube. Toda noite eu sonhava com elas. E elas sonhavam comigo também. Ana e Beatriz confirmaram com a cabeça. A gente sempre falava da irmã que morava longe, disse Ana. A tia Maria dizia que era imaginação nossa, mas a gente sabia que era verdade. Naquela noite, Mariana colocou as 3 meninas para dormir no mesmo quarto. Ela queria que ficassem juntas, para recuperar o tempo perdido. Enquanto elas dormiam, ela ficou observando-as da porta. Era impossível negar que eram irmãs. Até dormindo, elas se posicionavam da mesma forma. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Dona Helena. Mariana, preciso falar com você. Venha até aqui agora. Mãe, as meninas ainda estão dormindo. Venha sozinha. Deixe essas crianças com a empregada. Não vou deixar Ana e Beatriz com estranhos. Elas passaram por muita coisa. Ana e Beatriz? Você já está chamando elas pelo nome? Mariana, você está cometendo um erro muito grave. O único erro que cometi foi ter obedecido a senhora há 5 anos. Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Nós vamos conversar. Mas não traga essas meninas para minha casa. Então vamos conversar aqui mesmo. 1 hora depois, Dona Helena chegou acompanhada de um homem de terno. Este é o Dr. Augusto, nosso advogado da família, disse ela, entrando na sala sem cumprimentar Mariana. Bom dia, Mariana, disse o homem. Sua mãe me contou sobre a situação das crianças. Vim aqui para orientá-la juridicamente. Que tipo de orientação? Você não pode simplesmente pegar 2 crianças do abrigo e trazê-las para casa. Existem procedimentos legais. Elas são minhas filhas. No papel não são, disse Dona Helena. No papel, você tem apenas uma filha, Sofia. As 3 meninas desceram a escada naquele momento, ainda de pijama. Ana e Beatriz se esconderam atrás de Sofia quando viram Dona Helena. É a vovó má,
sussurrou Ana. Não tenham medo, disse Sofia, dando a mão para as irmãs. Agora estamos juntas. Dona Helena olhou para as 3 meninas e Mariana viu algo estranho no rosto da mãe. Por um segundo pareceu arrependimento. Vocês 3 são muito parecidas, disse o advogado. São trigêmeas, disse Mariana, e vão ficar comigo. Mariana, você precisa pensar com a cabeça fria, disse Dona Helena. Você tem condições de criar 3 crianças sozinha? Sozinha? E o que a senhora chama isso que eu venho fazendo com Sofia há 5 anos? Sofia é diferente. Você planejou a vida dela. Essas duas são minhas filhas tanto quanto Sofia. Mamãe, por que a vovó Helena não gosta da gente? Perguntou Ana. Mariana se ajoelhou na frente das 3 meninas. A vovó não é má. Ela só está preocupada, porque não esperava que vocês se encontrassem. Mas agora que encontramos, vamos ficar juntas para sempre? Perguntou Beatriz. Vamos, disse Mariana, olhando diretamente para a mãe. Dona Helena suspirou. Doutor Augusto, explique para minha filha as complicações legais de tudo isso. Mariana, as adoções das meninas foram finalizadas. Juridicamente, elas pertencem às famílias que as adotaram. Mas as famílias entregaram elas ao abrigo, disse Mariana. Isso não anula a adoção. As famílias podem reclamar a guarda a qualquer momento. E se elas não quiserem? Nesse caso, as meninas ficam sob tutela do Estado até encontrarem novos lares. Novos lares? Elas já têm um lar. Aqui, comigo. Mariana, você precisa entrar com um processo de adoção, como qualquer pessoa interessada. Elas são minhas filhas biológicas. Isso não importa mais. Legalmente, você abriu mão delas há 5 anos. Mariana sentiu o mundo desabar. Ela não havia aberto mão das filhas. Foi forçada pela mãe. Mas como provaria isso? Doutor Augusto, disse Sofia se aproximando do advogado. O senhor pode fazer o papel que diz que eu, Ana e Beatriz somos irmãs e vamos morar juntas? O homem sorriu, tocado pela inocência da menina. É um pouco mais complicado que isso, pequena. Mas não é impossível, certo? Perguntou Ana. Não é impossível, mas vai demorar um tempo. Quanto tempo? Perguntou Mariana. Alguns meses, talvez mais. Depende de muitas coisas. E enquanto isso, as meninas ficam onde? No abrigo ou se você conseguir uma guarda temporária? Não, disse Dona Helena firme. Mariana não vai conseguir guarda temporária. Por que não? Porque eu vou contestar. O silêncio na sala foi total. As 3 meninas olharam para Dona Helena sem entender. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso e vou. Você não tem estrutura para criar 3 crianças. Vai acabar arruinando a vida das 4. A minha vida já está arruinada há 5 anos, desde o dia que obedeci à senhora. Mariana, você estava com 19 anos. Era uma menina. Não tinha condições de criar uma criança, quanto mais 3. Eu tinha condições, sim. Eu tinha o dinheiro da herança do meu pai. Dinheiro que você teria gastado em 2 anos. E depois? Como ia sustentar 3 filhas? Do mesmo jeito que sustento Sofia agora. Trabalhando. Sofia tem estrutura, tem escola particular, plano de saúde, tudo do melhor. Você vai tirar isso dela para dividir com outras 2? Eu vou dar o mesmo para as 3. Com que dinheiro? Sua empresa ainda está crescendo. Você mal consegue pagar as contas. Vovó Helena, disse Sofia se aproximando da avó. Você não quer que a Ana e a Beatriz morem com a gente? Dona Helena olhou para a neta e Mariana viu os olhos da mãe marejarem. Sofia, querida, não é que eu não quero. É que às vezes as coisas são complicadas para os adultos. Mas elas são minhas irmãs. Eu preciso cuidar delas. Você ainda é muito pequenininha para cuidar de alguém. Mas a mamãe não é pequeninha. Ela cuida de mim muito bem. Dona Helena ficou sem resposta. O advogado tentou quebrar o clima tenso. Bem, por enquanto as meninas podem ficar aqui, contanto que seja reportado à assistência social. Mas isso é temporário. Quanto tempo temos? Perguntou Mariana. 1 semana, no máximo 2. Depois disso, elas precisam voltar para o abrigo ou vocês precisam ter a guarda temporária aprovada. Depois que Dona Helena e o advogado foram embora, Mariana sentou com as 3 meninas na sala. Meninas, vocês entenderam o que o homem falou? Que talvez a gente tenha que ir embora.
disse Ana tristemente. Que a vovó Helena não quer que a gente more aqui, completou Beatriz. Isso não vai acontecer, disse Sofia determinada. Eu não vou deixar vocês irem embora. Sofia, às vezes as coisas não dependem só da gente querer, disse Mariana, tentando preparar a filha para a possibilidade de separação. Então vamos fazer com que dependam, disse a menina. Como assim? Vamos contar para todo mundo que somos irmãs, assim ninguém vai poder nos separar. Mariana sorriu da inocência da filha, mas Ana teve uma ideia. A gente pode fazer um vídeo, como aqueles que passam na televisão. Que tipo de vídeo? Perguntou Mariana. Contando nossa história, para as pessoas saberem que somos uma família. Meninas, isso não vai resolver o problema, mas vai fazer as pessoas saberem a verdade, disse Beatriz. A tia do abrigo disse que quando as pessoas sabem a verdade, elas ajudam. Mariana pensou na ideia das meninas. Talvez a exposição pública pudesse pressionar sua mãe a reconsiderar a decisão. Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Tenho, disse Sofia. Eu também, disse Ana. E eu, completou Beatriz. Naquela tarde, Mariana gravou um vídeo simples com as 3 meninas, contando a história de como se encontraram na praça. As meninas falaram sobre os sonhos que tinham uma com as outras e sobre como sempre souberam que eram irmãs. Mariana postou o vídeo nas redes sociais com uma legenda explicando a situação e pedindo apoio para conseguir a guarda das filhas. O vídeo viralizou em poucas horas. Milhares de pessoas compartilharam, comentaram e ofereceram ajuda. Jornalistas ligaram querendo entrevistar a família. Advogados ofereceram seus serviços gratuitamente. Dona Helena ligou furiosa. Mariana, você enlouqueceu? Expor as crianças dessa forma? Mãe, eu estou lutando pelas minhas filhas. Você está fazendo um circo, transformando uma situação privada em espetáculo público. A situação só é privada porque a senhora fez questão de esconder a verdade por 5 anos. Eu escondi para proteger você. Para proteger a imagem da família, mãe. Não para me proteger. Naquela noite, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era João Silva, o homem que havia cuidado de Ana e Beatriz por 4 anos. Senhora Mariana, eu vi o vídeo das meninas na internet. Preciso falar com a senhora. Claro. O senhor quer vir aqui? Se não for incômodo, eu e minha esposa temos algumas coisas importantes para contar. 1 hora depois, um casal de 50 e poucos anos estava na sala de Mariana. Maria Silva estava visivelmente emocionada ao ver Ana e Beatriz. Meninas, como vocês cresceram. Como vocês, disse ela, abraçando as duas. Tia Maria, tio João, gritaram as meninas correndo para abraçá-los. Sentimos muito saudades de vocês, disse João. Não passava um dia sem pensarmos em vocês. Por que vocês entregaram elas ao abrigo? Perguntou Mariana. Maria começou a chorar. Não foi nossa escolha. Quando eu fiquei desempregada e João adoeceu, não conseguimos mais pagar o aluguel da casa. Íamos ser despejados. Tentamos de tudo para ficar com elas, continuou João. Mas não tinha como, não tínhamos onde morar. E agora vocês estão melhor? Estamos morando na casa da minha irmã, em um quarto pequeno. Não temos condições de criar as meninas ainda. Mas viemos aqui por outro motivo, disse Maria. Nós temos informações sobre a adoção das meninas que podem ajudar você. Que tipo de informações? A adoção não foi legal, disse João. Nós nunca assinamos os papéis definitivos. Éramos apenas uma família acolhedora temporária. Mariana arregalou os olhos. Como assim? Nós recebíamos uma ajuda de custo para cuidar das meninas, mas nunca as adotamos oficialmente. Os papéis que sua mãe mostrou para você eram falsos. Isso significa que legalmente, as meninas ainda são suas filhas, disse Maria. Nós temos todos os documentos que provam isso. Mariana teve que se apoiar no sofá. Durante 5 anos, ela acreditou que havia perdido as filhas para sempre, quando na verdade elas sempre foram legalmente dela. Por que vocês nunca me procuraram? Sua mãe nos disse que você não queria as meninas, que você tinha construído uma nova vida e não queria ser incomodada, disse João. Ela mentiu.
Todos esses anos eu sofri achando que tinha perdido minhas filhas. Nós também desconfiávamos. As meninas sempre falavam que tinham uma mãe e uma irmã que iam buscá-las um dia. Crianças não inventam essas coisas. Mamãe, disse Sofia se aproximando, isso quer dizer que Ana e Beatriz podem ficar com a gente para sempre? Quer dizer sim, meu amor, disse Mariana, abraçando as 3 filhas. Ana e Beatriz começaram a chorar de alegria. A gente não vai mais ter que se separar? Perguntou Ana. Nunca mais, prometeu Mariana. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Mariana ligou para o Dr. Augusto e marcou uma reunião urgente. Ela queria regularizar a situação das meninas o quanto antes. Doutor, tenho novos documentos que podem mudar tudo, disse ela, entregando os papéis que João e Maria trouxeram. O advogado analisou os documentos com atenção. Interessante. Realmente a adoção nunca foi finalizada. As meninas estavam sob guarda temporária da família Silva. Isso significa que elas são legalmente minhas? Sim, mas sua mãe conseguiu uma ordem judicial transferindo a guarda para o Estado quando a família Silva não pôde mais cuidar delas. Como ela fez isso sem me consultar? Provavelmente alegou que você não tinha interesse ou condições de ficar com as meninas. Mas isso é mentira. Eu sei, mas no papel estava tudo documentado. Sua mãe é muito influente e conhece as pessoas certas. E agora, o que posso fazer? Podemos contestar a decisão. Com esses documentos e com o testemunho da família Silva, temos boas chances de reverter a situação. Quanto tempo isso vai demorar? Algumas semanas, talvez um mês. E as meninas podem ficar comigo enquanto isso? Tecnicamente, sim. Mas sua mãe pode pedir uma liminar para retirá-las da sua casa. Ela faria isso? Pelo que você me contou sobre ela, eu diria que sim. Mariana saiu do escritório do advogado preocupada. Conhecia bem a mãe e sabia que Dona Helena não desistiria facilmente. Quando chegou em casa, encontrou as 3 meninas brincando no quintal. Elas tinham montado uma casinha de boneca e estavam fazendo um chá da tarde imaginário. Mamãe, vem brincar com a gente, chamou Sofia. Mariana se sentou no chão com as filhas. Era uma cena que ela havia sonhado por 5 anos. As 3 meninas juntas, brincando como irmãs. Ana, Beatriz, vocês estão felizes aqui? Perguntou. Muito felizes, disse Ana. É a primeira vez que me sinto em casa de verdade. Mesmo na casa do tio João e da tia Maria, vocês não se sentiam assim? A gente gostava muito deles, mas sempre soubemos que não era nossa casa de verdade, disse Beatriz. Aqui é diferente. Aqui eu sinto que pertenço. E vocês não sentem saudades da vida que tinham antes? Saudades dos tios, mas não da vida, disse Ana. A gente sempre se sentia incompleta, como se faltasse alguma coisa. Agora não falta mais nada, disse Sofia abraçando as irmãs. No final da tarde, Mariana recebeu uma visita inesperada. Era a assistente social que havia encontrado as meninas na praça. Senhora Mariana, preciso fazer uma verificação da situação das crianças, disse a mulher. Claro, entre, por favor. A assistente social observou a casa, conversou com as meninas e fez algumas anotações. As meninas parecem estar muito bem adaptadas, disse ela. Mas recebi uma denúncia anônima dizendo que elas estão sendo mantidas aqui contra a vontade do Estado. Denúncia anônima? Mariana sabia exatamente quem havia feito a denúncia. Sim, preciso lembrá-la de que a guarda das meninas ainda não foi oficializada. Elas estão aqui temporariamente. Eu entendo. Meu advogado está cuidando de todos os trâmites legais. Espero que sim, porque se não houver uma resolução rápida, vou ser obrigada a levá-las de volta para o abrigo. Depois que a assistente social foi embora, Mariana ligou para o Dr. Augusto. Doutor, precisamos acelerar o processo. Minha mãe está fazendo denúncias anônimas para dificultar nossa situação. Mariana, vou ser honesto com você. Sua mãe tem muita influência. Ela conhece juízes, promotores, pessoas importantes. Vai ser uma batalha difícil. Mas temos os documentos que provam que as meninas são minhas. Temos, mas ela vai alegar
que você não tem condições financeiras de criar 3 crianças, que sua casa não tem estrutura adequada, que você trabalha muito e não tem tempo para elas. Tudo isso é mentira. Eu sei, mas no papel pode parecer verdade. Sua empresa ainda é pequena, sua renda não é muito alta. Você é mãe solteira. Milhões de mães solteiras criam seus filhos perfeitamente bem. Eu concordo, mas o sistema ainda é preconceituoso e sua mãe sabe como usar isso a favor dela. Então, o que você sugere? Que você considere fazer um acordo com ela. Que tipo de acordo? Talvez ela aceite que você fique com uma das meninas, além da Sofia. Eu não vou separar minhas filhas de novo, nem pensar. Mariana, seja prática. É melhor ficar com 2 do que perder as 3. Doutor, o senhor me desculpe, mas se esse é seu conselho, eu preciso procurar outro advogado. Mariana desligou o telefone e se sentou no sofá com a cabeça nas mãos. Estava se sentindo sozinha na luta pelas filhas. Mamãe, por que você está triste? Perguntou Sofia, se aproximando. Não estou triste, meu amor. Só estou pensando. Está pensando na vovó Helena? Um pouco. Mamãe, por que a vovó não gosta da gente? Perguntou Ana, que havia descido junto com Beatriz. Mariana olhou para as 3 meninas e decidiu que era hora de contar a verdade. Sentem aqui comigo. Vou explicar uma coisa para vocês. As meninas se sentaram no sofá, uma de cada lado de Mariana e uma no colo. Quando vocês nasceram, eu era muito jovem, tinha apenas 19 anos. Que nem a Sofia vai ter quando crescer, disse Ana. Isso mesmo. E quando vocês nasceram, a vovó Helena ficou com medo. Medo de quê? Perguntou Beatriz. Medo de que eu não conseguisse cuidar de vocês 3 sozinha. Ela achava que seria muito difícil. Mas você conseguiu cuidar da Sofia, disse Ana. Consegui, mas na época ela não sabia disso. Então ela achou que seria melhor se outras famílias cuidassem de vocês 2. Por que ela não perguntou o que você queria? Perguntou Beatriz. Porque na época eu era muito nova e ela achava que sabia o que era melhor para todo mundo. E agora? Ela ainda acha isso? Perguntou Sofia. Acho que sim. Ela ainda tem medo de que eu não consiga cuidar de vocês 3. Mas você consegue, disse Ana. Você cuida da gente muito bem. Eu sei que consigo, mas preciso provar isso para ela e para outras pessoas também. Como a gente pode ajudar? Perguntou Beatriz. Vocês já estão ajudando só por existirem, por serem as meninas maravilhosas que são. Naquela noite, Mariana colocou as meninas para dormir e ficou pensando na conversa com o advogado. Talvez precisasse mesmo procurar outra pessoa para ajudá-la. Alguém que acreditasse que ela podia criar as 3 filhas. Na manhã seguinte, ela recebeu uma ligação de um escritório de advocacia que havia visto o vídeo das meninas na internet. Senhora Mariana, meu nome é doutora Carmen Oliveira. Sou advogada especialista em direito de família. Vi a história das suas filhas na internet e gostaria de oferecer minha ajuda. Que tipo de ajuda? Representação legal gratuita. Acredito que você tem direito de criar suas filhas e vou lutar para que isso aconteça. A senhora faria isso gratuitamente? Sim. Sou mãe também e sei o que é lutar pelos filhos. Além disso, seu caso pode estabelecer um precedente importante para outras mães na mesma situação. Quando podemos nos encontrar? Hoje à tarde, se for possível. Mariana marcou o encontro e pela primeira vez em dias se sentiu esperançosa. Talvez houvesse uma solução para o problema. A doutora Carmen era uma mulher de uns 40 anos, determinada e confiante. Ela analisou todos os documentos que Mariana tinha e fez várias perguntas sobre a situação familiar. Mariana, você tem um caso muito forte, disse ela. Sua mãe agiu de forma questionável, separando as crianças sem seu consentimento pleno. Mas eu assinei os papéis na época. Você tinha 19 anos e estava sob pressão familiar. Isso pode ser considerado coação. E as condições financeiras? Minha mãe vai alegar que não tenho dinheiro para criar 3 crianças. Vamos mostrar que você tem sim. Sua empresa está crescendo. Você tem uma casa própria. As meninas têm tudo o que precisam. E se o juiz não concordar? Vamos apelar.
E se for necessário, vamos até as instâncias superiores. Não vamos desistir. Mariana se sentiu aliviada. Finalmente tinha alguém que acreditava nela. Doutora, quanto tempo você acha que vai demorar? Se tudo correr bem, algumas semanas. Mas prepare-se para uma batalha. Sua mãe não vai desistir facilmente. Eu sei. Mas não vou desistir também. Ótimo, vamos começar entrando com uma ação de reconhecimento de maternidade e pedido de guarda definitiva. Nos dias seguintes, Mariana se organizou para a batalha legal. Juntou documentos, conversou com testemunhas, preparou um relatório financeiro detalhado. João e Maria Silva se ofereceram para testemunhar a favor dela, contando como as meninas sempre falaram da mãe e da irmã que viriam buscá-las. O doutor Henrique, o médico que fez o parto, também se ofereceu para testemunhar, confirmando que Mariana havia dado à luz trigêmeas e que, na época, ela queria ficar com as 3. Várias pessoas que viram o vídeo na internet enviaram mensagens de apoio e se ofereceram para ajudar de alguma forma. Uma semana depois, Dona Helena apareceu na casa de Mariana, acompanhada de 2 homens de terno. Mariana, estes são oficiais de justiça. Eles vieram buscar as meninas. Como assim? Perguntou Mariana, desesperada. Consegui uma liminar. As crianças vão ficar sob custódia do Estado até a situação se resolver. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso e fiz. Você está expondo essas crianças de forma irresponsável, transformando a vida delas em circo. Eu estou lutando por elas. Você está sendo egoísta. Pense no que é melhor para elas, não no que você quer. As 3 meninas desceram a escada naquele momento e se assustaram ao ver os homens estranhos na sala. Mamãe, quem são esses homens? Perguntou Sofia. São pessoas que vieram buscar Ana e Beatriz, disse Dona Helena. Não, gritou Sofia. Elas não vão embora. Ana e Beatriz correram para trás de Mariana, se escondendo. Meninas, vocês precisam ir conosco, disse um dos oficiais com voz gentil. Não queremos ir, disse Ana, chorando. Queremos ficar com nossa mãe, completou Beatriz. Vocês vão ficar em um lugar seguro até tudo se resolver, disse o oficial. Este é um lugar seguro, disse Sofia. Esta é nossa casa. Mariana se ajoelhou na frente das meninas. Meninas, vocês vão ter que ir com esses homens agora, mas é só por um tempo. A mamãe vai buscar vocês, eu prometo. Você prometeu que nunca mais ia nos deixar, disse Ana entre soluços. E eu não estou deixando vocês. Vocês vão para um lugar temporário e eu vou fazer de tudo para buscá-las o mais rápido possível. Mamãe, eu vou junto com elas, disse Sofia. Não, meu amor. Você fica aqui comigo. Não vou ficar sem minhas irmãs. A cena estava ficando muito dolorosa. Os oficiais tentaram ser gentis, mas precisavam cumprir a ordem judicial. Senhora, as crianças precisam vir conosco agora, disse um deles. Ana e Beatriz se agarraram em Mariana, chorando desesperadamente. Sofia tentou proteger as irmãs, abrindo os braços na frente delas. Não levem minhas irmãs, gritou ela. Dona Helena estava visivelmente emocionada, mas mantinha a postura firme. É para o bem delas, disse ela mais para si mesma do que para os outros. Os oficiais pegaram Ana e Beatriz no colo, mesmo com elas chorando e se debatendo. Sofia correu atrás, tentando segurar as mãos das irmãs. Vamos nos encontrar de novo, gritou ela. Eu prometo. Sofia, gritaram Ana e Beatriz enquanto eram levadas para o carro. Mariana correu atrás, mas foi tarde. O carro já estava se afastando. Ela conseguiu ver Ana e Beatriz no vidro traseiro, chorando e acenando para ela. Sofia desabou no chão, chorando de uma forma que partiu o coração de Mariana. A menina nunca havia chorado assim antes. Mamãe, vai buscar elas? Vai buscar elas agora? Perguntou entre soluços. Vou, meu amor. Vou buscar elas o mais rápido possível. Dona Helena se aproximou, também com os olhos marejados. Mariana, sei que você está brava comigo, mas fiz isso pensando no futuro das meninas. Mãe, a senhora destruiu nossa família. De novo. Eu tentei proteger nossa família. Do escândalo, dos julgamentos, das dificuldades. A única coisa que a senhora protegeu foi sua reputação. Não é verdade.
Eu me preocupo com você e com Sofia. Se a senhora se preocupasse mesmo conosco, teria me deixado criar minhas 3 filhas juntas desde o início. Você tinha 19 anos, Mariana. Era uma criança. E agora? Eu ainda sou uma criança? Ainda não tenho capacidade de tomar minhas próprias decisões? Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Você cresceu, admito isso. Mas 3 crianças são muita responsabilidade. Para você, talvez. Para mim, são minhas filhas. Sofia, que havia parado de chorar, se levantou e foi até a avó. Vovó Helena, por favor, traz minhas irmãs de volta. Sofia, querida, elas vão ficar bem onde estão. Mas elas não vão ficar bem, elas precisam de mim, e eu preciso delas. Você tem a mamãe. A mamãe também precisa delas. A gente é uma família. Você não pode separar uma família. Dona Helena olhou para a neta e pela primeira vez Mariana viu dúvida no rosto da mãe. Sofia, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, mas essa decisão está deixando todo mundo triste. Quando uma decisão deixa todo mundo triste, ela não é certa. A sabedoria da criança de 5 anos deixou Dona Helena sem resposta. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela ficou acordada no quarto, olhando para as camas vazias das irmãs. Mamãe, elas estão com medo, disse ela. Como você sabe? Eu sinto. Quando a gente estava junto, eu não sentia medo nunca. Agora eu sinto o medo delas e o meu junto. Mariana abraçou a filha, tentando consolá-la, mas ela própria estava destruída. Vamos trazer elas de volta, Sofia. Eu prometo. Quando? Eu não sei. Mas vamos. No dia seguinte, Mariana ligou para a doutora Carmen e contou o que havia acontecido. Mariana, vamos entrar com um habeas corpus urgente. Vou argumentar que a separação das crianças está causando dano psicológico a elas. Isso pode funcionar? Pode, especialmente considerando que Sofia também está sendo afetada pela separação. Quanto tempo vai demorar? Alguns dias. Mas vou pedir prioridade, considerando o bem-estar das crianças. Enquanto esperava a decisão judicial, Mariana tentou visitar Ana e Beatriz no abrigo, mas foi informada de que Dona Helena havia conseguido uma ordem restringindo as visitas. Sofia ficou cada dia mais triste. Ela parou de brincar, quase não comia e passava o tempo todo perguntando pelas irmãs. Mamãe, você acha que elas esqueceram da gente? Perguntou ela no 3º dia. Claro que não, meu amor. Elas nunca vão esquecer da gente, assim como a gente nunca vai esquecer delas. Então por que demora tanto para buscá-las? Porque às vezes os adultos precisam resolver as coisas devagar, com papéis e conversas. Mas papel é só papel. O importante é que somos uma família. Você está certa, Sofia. Mas nem todos os adultos entendem isso. No 4º dia, a doutora Carmen ligou com boas notícias. Mariana, o juiz aceitou nosso pedido. As meninas podem voltar para casa hoje mesmo. Sério? Perguntou Mariana, mal acreditando. Sério. O juiz considerou que a separação estava causando trauma às 3 crianças e que o bem-estar delas deve vir em primeiro lugar. E minha mãe, ela pode contestar? Pode, mas por enquanto as meninas ficam com você até a audiência final. Quando é a audiência? Semana que vem. Vamos ter que provar definitivamente que você tem condições de criar as 3 meninas. Mariana desligou o telefone e gritou de alegria. Sofia, que estava no quarto, desceu correndo. Mamãe, por que você gritou? Porque Ana e Beatriz vão voltar para casa hoje. Sofia começou a pular de alegria, chorando ao mesmo tempo. Elas vão voltar? Elas vão voltar mesmo? Vão sim, meu amor. Vamos buscá-las agora. No abrigo, Ana e Beatriz estavam sentadas na cama, olhando pela janela. Quando viram Mariana e Sofia chegando, correram para o portão. Mamãe, Sofia! Gritaram elas. O reencontro foi emocionante. As 3 meninas se abraçaram e choraram, prometendo nunca mais se separar. Mamãe, a gente estava com muito medo, disse Ana. Medo de quê? Medo de vocês não voltarem para buscar a gente, disse Beatriz. Eu disse para vocês que isso nunca ia acontecer. A mamãe sempre vai buscar vocês. E agora a gente vai ficar junto para sempre? Perguntou Ana.
Vamos. Nunca mais vamos nos separar. De volta em casa, as meninas não se largaram nem por um minuto. Elas almoçaram juntas, brincaram juntas, tomaram banho juntas. Era como se estivessem compensando os 4 dias de separação. Mamãe, disse Sofia à noite, quando a vovó Helena fez a gente se separar, eu senti como se um pedaço de mim tivesse ido embora. Eu senti a mesma coisa, disse Ana. Eu também, completou Beatriz. Agora que estamos juntas de novo, me sinto completa, disse Sofia. Mariana abraçou as 3 filhas, sabendo que a luta ainda não havia terminado. A audiência da semana seguinte decidiria o futuro delas definitivamente. Na manhã da audiência, Mariana se arrumou com cuidado. Ela queria mostrar ao juiz que era uma mulher responsável e capaz de criar as 3 filhas. As meninas ficaram com João e Maria Silva, que se ofereceram para cuidar delas durante a audiência. Mamãe, você vai conseguir, disse Sofia, abraçando a mãe. Eu sei que vai. Como você sabe? Porque você é a melhor mãe do mundo, e nós somos sua família. No fórum, Mariana encontrou Dona Helena acompanhada de 2 advogados. A mãe parecia tensa e evitou olhar diretamente para ela. A doutora Carmen chegou com uma pasta cheia de documentos e testemunhas. Estamos preparados, disse ela para Mariana. Trouxe toda a documentação necessária e várias pessoas para testemunhar a seu favor. O juiz era um homem de meia idade, de aparência séria, mas olhar gentil. Ele ouviu primeiro os advogados de Dona Helena. Peritíssimo, disse um deles. Nossa cliente está preocupada com o bem-estar das crianças. A requerente não tem estrutura financeira nem emocional para criar 3 meninas sozinha. Que evidências vocês têm disso? Perguntou o juiz. Ela é mãe solteira, sua empresa ainda é pequena, sua renda é limitada. E isso a impede de ser uma boa mãe? Não necessariamente, mas criar 3 crianças requer recursos que ela não tem. A doutora Carmen se levantou. Meritíssimo, com o devido respeito, isso é preconceito. Milhares de mães solteiras criam seus filhos com amor e dedicação. A situação financeira da minha cliente é estável, e ela já provou sua capacidade criando uma das filhas por 5 anos. Mas uma criança é diferente de 3, insistiu o advogado de Dona Helena. As 3 são irmãs trigêmeas. Elas têm um vínculo especial que não pode ser quebrado. O juiz chamou as testemunhas. João e Maria Silva contaram como as meninas sempre falaram da mãe e da irmã, como elas nunca se sentiram completas, vivendo separadas. O doutor Henrique confirmou que no dia do parto, Mariana queria ficar com as 3 bebês e que foi pressionada pela família a abrir mão de 2. Várias outras pessoas testificaram sobre o caráter de Mariana e sua capacidade como mãe. Por último, o juiz pediu para falar com as meninas. Elas entraram no tribunal de mãos dadas, vestindo roupas iguais que Mariana havia comprado para a ocasião. Meninas, vocês sabem por que estão aqui? Perguntou o juiz com voz gentil. Sabemos, disse Sofia. Para decidir se vamos morar juntas com nossa mãe. E vocês querem morar juntas? Queremos, disseram as 3 em uníssono. Por quê? Porque somos uma família, disse Ana. Famílias ficam juntas. E se eu dissesse que talvez seja melhor vocês morarem em casas diferentes, com pessoas que tenham mais dinheiro? Dinheiro não faz uma família, disse Beatriz. Amor faz uma família. E vocês se amam? Muito, disse Sofia. A gente se ama tanto que quando estamos separadas, sentimos dor no coração. É verdade, disse Ana. Quando nos separaram, eu senti como se tivessem cortado um pedaço de mim. O juiz ficou visivelmente emocionado. E a mamãe de vocês? Ela cuida bem de vocês? Ela é a melhor mãe do mundo, disse Beatriz. Ela nos dá comida, carinho, nos leva para passear, brinca com a gente. Ela trabalha muito? Não tem tempo para vocês? Ela trabalha para dar as coisas para a gente, disse Sofia. Mas sempre tem tempo para brincar, para conversar, para dar beijinho quando a gente está triste. E a vovó Helena? Vocês gostam dela? As meninas se entreolharam. A gente gosta da vovó, disse Ana. Mas ela não entende que somos uma família. Ela tem medo, disse Sofia. Mas não precisa ter medo. Nossa mãe cuida muito bem da gente. O juiz sorriu. Meninas, vocês podem esperar lá fora um pouquinho?
Vou conversar com os adultos. Depois que as meninas saíram, o juiz se dirigiu aos presentes. Raramente vi crianças tão articuladas e seguras de si. É evidente que elas têm um vínculo muito forte entre si e com a mãe. Meritíssimo, disse o advogado de Dona Helena. Crianças podem ser influenciadas. Essas crianças não foram influenciadas. Elas estão expressando sentimentos genuínos. O juiz olhou para Dona Helena. Senhora Helena, a senhora poderia explicar por que acha que é melhor separar as meninas da mãe? Dona Helena se levantou visivelmente nervosa. Meritíssimo, eu só quero o melhor para elas. Minha filha é muito nova, tem muitas responsabilidades. Sua filha tem 24 anos e já provou que sabe cuidar de uma criança. Por que não confia nela para cuidar das outras duas? Por que... Dona Helena parou, sem saber o que responder. Por que a senhora tem medo do que as pessoas vão pensar? Perguntou o juiz. Não é isso. Então é o quê? Dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela falou. Eu tenho medo de que ela não consiga. E se ela não conseguir, as meninas vão sofrer. E se ela conseguir? Se ela for uma mãe maravilhosa para as três, como já é para uma? Então eu estarei errada. Senhora Helena, pelo que vi aqui hoje, a sua filha não só consegue como já está conseguindo. Essas meninas são bem cuidadas, felizes e sabem que são amadas. O juiz se virou para Mariana. Senhora Mariana, a senhora tem certeza de que consegue criar 3 meninas sozinha? Tenho, meritíssimo, elas são minha vida. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para dar o melhor para elas. E se surgirem dificuldades financeiras? Vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, mas nunca vou abandonar minhas filhas. Muito bem, vou dar minha decisão. O juiz se levantou e todos ficaram em pé. Considerando tudo o que foi apresentado aqui, considerando o testemunho das crianças e das testemunhas, considerando que as meninas são irmãs trigêmeas com um vínculo especial e considerando que a mãe já provou sua capacidade, eu concedo a guarda definitiva das 3 meninas à senhora Mariana Santos. Mariana começou a chorar de alegria. A doutora Carmen a abraçou, comemorando a vitória. Dona Helena ficou em silêncio, mas Mariana viu lágrimas em seus olhos. Mãe, disse Mariana se aproximando, a senhora quer conhecer melhor suas netas? Todas as 3? Dona Helena olhou para a filha, depois para as meninas que entraram correndo na sala ao ouvir a decisão. Vovó Helena, gritou Sofia correndo para abraçar a avó. Agora vamos ser uma família grande. Ana e Beatriz, ainda tímidas, se aproximaram devagar. Vovó, a senhora não vai mais tentar nos separar? Perguntou Ana. Dona Helena se ajoelhou na frente das 3 meninas. Não, queridas, nunca mais. Eu estava errada. Vocês são uma família e famílias devem ficar juntas. A senhora pode vir na nossa casa para jantar? Perguntou Beatriz. Vocês gostariam disso? Gostaríamos, disseram as 3 meninas. Mariana sorriu, sentindo que finalmente sua família estava completa. 6 meses depois, as 3 meninas estavam no quintal de casa, brincando com Dona Helena, que havia se tornado uma avó presente e carinhosa. Mamãe, disse Sofia, entrando na cozinha onde Mariana preparava o almoço. A vovó Helena disse que vai nos levar para conhecer a praia. Que bom, meu amor. Vocês vão gostar. Mamãe, obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por quê, Sofia? Por ter lutado para a gente ficar junto. Ana e Beatriz me contaram que muitas mães não fazem isso. Qualquer mãe faria o mesmo. Não, mamãe. Você é especial. Você nos ama de um jeito que não deixa a gente ser separada. Mariana abraçou a filha, lembrando de toda a luta que haviam enfrentado. Sofia, vocês 3 são o que há de mais importante na minha vida. Eu sempre vou lutar por vocês. Nós também vamos lutar por você, mamãe. Somos uma família. Somos uma família, repetiu Mariana, olhando pela janela e vendo Ana e Beatriz brincando com a avó. Naquela noite, como todas as outras desde que se reencontraram, as 3 meninas dormiram no mesmo quarto onde deveriam ter dormido desde o nascimento. Mariana as observou dormindo, entrelaçadas como sempre faziam,
e soube que havia tomado todas as decisões certas. A família estava finalmente completa, e nada nem ninguém conseguiria separá-las novamente. Fim da história. Agora conte para nós o que achou desta história emocionante. Você acredita que Mariana fez as escolhas certas lutando pelas 3 filhas? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar seu like. Se você tem uma história similar ou conhece alguém que passou por algo parecido, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.